Hoje é dia de tour aqui no canal e eu vou mostrar para vocês o resultado desse projeto aqui que a gente desenvolveu para essa sala de estar e jantar. Então vamos entrar, essa aqui é a sala de estar e lá no fundo o espaço para jantar. Então vai aparecer para vocês aí na lateral, vocês vão acompanhando como era esse espaço antes da reforma. Logo que a gente entrava, tinha um sofá de 2 lugares ali. Os clientes utilizavam com 2 poltronas aqui viradas para o sofá. Aqui tinha esse trecho de cortina, então esse trecho de cortina já existia. Esse trechinho de cortina foi feito depois, então aqui tinha uma cristaleira mais antiga, e aquele trechinho de cortina também já existia. Então tinha uma cristaleira aqui, uma mesa grande para 4 lugares. Aquele conjunto de espelho também já existia, e aí depois eu vou contar para vocês o que a gente fez nele. Aqui, nesse ângulo, tinha um buffet. Então, o que tinha aqui nesse espaço era isso, em termos de móveis. Os móveis, os clientes nos deram a permissão para fazer substituição, eles queriam algo mais moderno. O piso, a gente manteve o piso e o forro. Eu vou contar já já soluções para esse forro, mas a gente rebaixou o forro todo. Tinha uma sanca em todo o comprimento aqui da sala, com alguns spots direcionados, então a gente acabou rebaixando toda a sala. Então, em termos do que era, é isso, tá? Então, vocês já acompanharam o que era. Agora, a gente vai mostrar aqui para vocês a proposta, ou seja, o projeto. O que a gente pensou aqui para esse espaço? A gente vai manter a configuração de layout, de estrutura que os clientes queriam, que era realmente ter esse espaço, né, como estar, para receber, para curtir. E lá no fundo, eles queriam uma mesa mais enxuta, para 4 lugares, mas que fosse mais compacta, porque a ideia é utilizar a área gourmet realmente quando chegar mais gente. Falando de sala de estar, o que a gente pensou aqui de mobília, que essa mobília foi toda pensada para o espaço. Um sofá, mas a estratégia é que se o sofá tivesse braço apenas de um lado, o outro lado sem braço para fazer essa ligação, ou seja, que não tivesse nenhum elemento que interferisse no visual e nessa ligação, nessa integração com a sala de jantar. Então, achei interessante que aqui nessa lateral do sofá, a gente deixou sem o braço. Então, visualmente fica mais interessante, né? Não cria aquela barreira visual do braço nessa lateral. Então, a estratégia era essa, criar esse efeito de continuidade e essa abertura para a sala de jantar, né? Então, um sofá mais sequinho, linhas retas, sem muitos recortes, com o braço nessa lateral. Esse puff é um puff que vem no corino caramelo, também nessa pegada de trazer, assim como o tecido, que é um tecido verde, esse corino, né, esse tom de caramelo, ele lembra realmente o couro, né? Então vem nessa pegada do natural, que é algumas coisas que a gente sempre traz no nosso projeto, para fazer essa ligação com o natural, criar a sensação de bem-estar e, claro, né, fazer essa composição mais moderna. Nessa parede aqui, a gente tem um cimento queimado em um acabamento levemente acetinado. Então, toda essa parede aqui, ela tem esse cimento queimado. Então, vem para fazer esse contraste com todo esse conjunto aqui, esse elemento mais rústico, né, mais urbano. Então, ele vem assim, levemente aplicado, então ele não tá muito marcado. Também é algo que a gente gosta de trazer para os projetos, o cimento queimado. Mas essa textura mais suave, mais sutil, então dá esse toque mais refinado para o cimento queimado. Aqui, para a gente fazer essa composição e deixar esse ambiente mais agradável, mais convidativo, um sofá. Então, a gente veio até o limite que a gente realmente conseguia, por causa da abertura da porta, né? E o tapete, ele vem como esse agregador, realmente, né, de conforto e para trazer esse ambiente mais convidativo para a sala de estar.
Eu falei com vocês que aqui, em termos de cortina, já existia esse trecho de cortina e aquele trecho de cortina ali que faz o fechamento da janela. Isso aqui foi um trecho novo, então a gente procurou um tecido bem parecido com o tecido que já existia para fazer a composição. Então a estratégia foi trazer cortina de fora a fora para a gente trazer essa sensação de amplitude, de continuidade. Então ficou bem legal, né? Esse tecido com essas pregas marcando toda essa parede aqui. Então a gente trouxe aqui uma mesa mais compacta, com um tampo de vidro laqueado cristal, o pezinho de madeira e 4 cadeiras. Um ambiente mais compacto de jantar, do jeito que os clientes queriam, tá? Para eles fazerem as refeições no dia a dia. E quando chega mais gente, eles recebem na área gourmet. E aqui a gente pontuou com um pendente bem interessante, que a gente tem essa iluminação tanto aqui na parte superior, né? Nessa esfera, porque aqui fica uma bipino e aqui embaixo fica um spot. Olha só que legal. Então, a gente tem essa iluminação de facho mais fechado em cima da mesa, marcando a mesa, né? E a gente tem essa iluminação mais difusa e geral na parte superior aqui desse pendente. E a gente quis trazer esse metal no dourado polido para ser um elemento de sofisticação para marcar essa mesa, né? E trazer mais requinte para esse espaço. Lá no fundo, a gente pintou essa parede aqui com a tinta papel picado. Esses espelhos aqui, eles estavam separados. E aí a gente juntou os 2 espelhos. Então, assim, a gente já tem um único painel de espelho lá no fundo que também já mudou a carinha da sala de jantar. Falando de forro, uma das preocupações dos nossos clientes era a preocupação de rebaixar e ficar muito baixo. Mas eles adoraram o resultado, inclusive, quando a gente trabalha o rebaixamento de forro, a gente tem essa possibilidade de criar esses efeitos de iluminação, né? Porque a gente pode fazer um rasgo, pode colocar um spot, como a gente colocou aqui. Então, ficou super aconchegante, não ficou muito baixo o pé direito. Eu vou colocar para vocês aqui qual que é o pé direito que ficou direitinho, tá? Mas eu quero falar com vocês das nossas soluções para forro. A gente gosta de setorizar. Cada lâmpada, ela fica numa tecla. As teclas estão aqui na lateral. Daqui a pouquinho eu vou falar das soluções de marcenaria. Mas deixa eu desligar tudo aqui. Então, olha só. Cada tecla aqui é uma luminária. Então, se eu quiser, por exemplo, só a iluminação da marcenaria, eu vou acender só a marcenaria. Se eu quiser a iluminação do spot, essa dupla de spot, acendi aqui separado. Se eu quiser só esse rasgo aqui, eu tenho só ele aceso. Então, com isso, eu posso fazer várias cenas de iluminação. Eu posso ter menos luz, mais luz, isso vai variar com a quantidade de teclas que eu acionar, que elas estão aqui diretamente ligadas às luminárias. Então, esse efeito aqui de rasgo, a gente gosta de fazer nos projetos que traz essa iluminação difusa, a iluminação geral, mas é uma iluminação mais suave, ela ilumina, mas de forma indireta. Então, a gente veio aqui, ó, com esse rasgo aqui da sala de estar e caminhou com esse rasgo até a sala de jantar. É um rasgo bem fininho que a gente colocou 2 fitas LED de um lado e de outro, tá? Então, dá esse efeito iluminado mais suave. Então, falando de iluminação, é isso que a gente tem aqui no forro. E olha só como é que ficou linda, a temperatura de cor é 3000K, que deixa a cor, né, das coisas assim, dos acabamentos, dos tecidos, elas ficam com a cor mais vibrante e isso, obviamente, confere mais elegância, né, mais conforto visual, inclusive, e mais aconchego também para o espaço. Agora eu quero mostrar para vocês as soluções de marcenaria. O que a gente trouxe de marcenaria aqui para esse projeto? Os clientes queriam que a gente mantivesse a estrutura de um buffet aqui na sala de estar, cristaleira, que dá acesso ali, né, à cozinha, para eles terem também aqui o que eles já tinham, mas
com uma carinha nova. Então, o que que a gente trouxe aqui para acomodar toda a parte de cristais, louças, né? E também os talheres. A gente trouxe uma cristaleira que tá oculta aqui, eu vou mostrar para vocês, gavetas e aqui portas de giro e na parte superior uma estante retro iluminada. Então, é sobre esse móvel aqui agora que eu vou falar com vocês. Aqui tem um recuo na parede, então foi onde a gente encaixou esse móvel, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, lá na frente, a parede faz um dentezinho, então a gente encaixou esse móvel nesse espaço, só que ele passou um pouquinho aqui para fora, mas foi estratégico, porque a ideia era a gente trazer as tomadas, né, os interruptores aqui para essa lateral. Então, logo que você abre a porta, bem da lateral direita aqui, você já consegue acessar os interruptores que vão acender as luminárias do espaço. Então, você já entra e já tem acesso aqui aos interruptores. Então, agora eu quero mostrar para vocês a solução para aquele espaço ali. Um trecho, ele realmente não tem nada atrás, mas o outro trecho a gente tem prateleiras. Então, essa é uma porta mimetizada, ripada, que a gente abre aqui a porta. E aí, a gente já tem acesso às prateleiras. Olha só. Então, fica camuflado na hora que você fecha. Dá essa impressão realmente de que não há nada ali, não há porta, né? Então, a porta mimetizada, que é uma porta oculta, é um termo que a gente utiliza para camuflar a porta. A gente trouxe ela aqui nessa estrutura, né, de porta ripada. Então, um trecho não tem nada atrás e outro trecho é uma porta que esconde, então, prateleiras. E aqui, essa estante, como é que a gente fez ela? É uma estante que a gente tá trazendo um amadeirado nas prateleiras e um MDF mais tramado, nesse tom mais Fendi. Eu vou colocar a marca para vocês e o MDF que a gente utilizou. E aqui no fundo, né, tem um outro painel que a gente fez um triângulo e aqui atrás uma fita de LED, que aí ela reflete e fica com esse aspecto assim bem iluminado, mais indireto em todo o móvel. Aqui a gente utilizou a temperatura de 2.700, que fica com esse aspecto visual mais amareladinho. Então, a gente tem dois lances aqui de prateleira, que a ideia realmente era ter essa estante para os clientes colocarem os adornos, né? Então, ter esse respiro no móvel. E aqui embaixo a gente tem, então, as gavetas. E uma das coisas que eu gosto de trazer para os móveis é esse puxador cava oculto. E aqui nesse caso a gente trouxe o vão para pega, tanto da gaveta como da porta, no mesmo alinhamento, né? Em vez de trazer a pega aqui em cima, a gente trouxe aqui embaixo, porque nessa mesma cava a gente acessa tanto o puxador da gaveta como da porta. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. É uma estratégia que a gente utiliza para não perder muito espaço na marcenaria. Então, aqui a gente fez um puxador cava no MDF. E aqui também, para a gaveta, a mesma coisa. Mas ele ficou aqui invertido. Então, essa estratégia de abrir o rasgo para compartilhar tanto gaveta como porta é uma estratégia que a gente consegue ter um ganho de espaço na marcenaria bem interessante. E tem também esse efeito mais sutil, né, porque a gente não consegue ver o puxador. Então, o puxador cava oculto, que deixa a marcenaria assim mais limpa, o visual mais clean. Outra coisa que a gente gosta de trazer para os projetos, para deixar a marcenaria, para aumentar a vida útil da marcenaria, é o sistema de amortecedor.
Então, a gente empurra a marcenaria, ela vai fechando lentamente, o que confere mais durabilidade para a marcenaria. Outra coisa também que deixa o móvel mais elegante é a corrediça. Nesse caso aqui, em vez da gente utilizar a corrediça telescópica, que ela corre na lateral, a gente utilizou a corrediça oculta, que aí ela fica aqui embaixo, olha. Ela corre escondido, a gente não vê a corrediça. Em vez de correr na lateral, né, na hora de você abrir o móvel, você vê a corrediça aqui, ela corre aqui embaixo do móvel. Então, a gente perde um pouquinho a profundidade da gaveta, mas a gente ganha na parte estética. O tour de hoje foi nesse espaço maravilhoso, que é uma sala de estar e jantar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.